garantir, assegurar a melhor execução de políticas públicas, garantir os serviços públicos essenciais de saúde, saneamento, educação, segurança para a população brasileira. Então, é algo, quando as pessoas olham para um pedaço, falam, você está vendendo estatal por quê? Para que o seu filho tenha melhor educação, saúde, saneamento. É por isso que nós estamos vendendo uma estatal. Para, em vez de ficar sendo um foco de corrupção, de desvio de recursos, de paralisia de investimento público, que seja outra coisa. E quem está pedindo isso não sou eu, não. É a ordem democrática. É a democracia que está pedindo esses recursos. Nada contra a estatal. Só que os recursos são necessários para a saúde, habitação, para outras coisas. Então, vamos usar recursos privados para fazer chapa de aço, para fazer perfuração de petróleo, para entregar carta. Deixa o setor privado cuidar disso e vamos, com o governo, garantir creche, saneamento, educação básica, saúde, segurança pública, que foi exatamente a plataforma que elegeu o presidente. Então, eu fico por aqui. Eu vou ter que sair para uma outra reunião, posso, de repente, responder uma ou duas perguntas rápidas, mas a equipe está aqui, e a equipe, quem conhece esse negócio mesmo é a equipe. Eu estou aqui só fazendo a propaganda do time. A turma que joga fica de manhã, de tarde, de noite em cima desses números, conhece tudo no detalhe, está aqui. Eu sou só um feliz companheiro de viagem dessa turma que eu encontrei aqui, que são brasileiros comprometidos com a mudança, muito experientes, não nos deixam cometer grandes erros. Erros todos vamos cometer, mas eles garantem que a gente não cometa os grandes erros. Até porque testemunharam muita coisa que foi feita errada e querem acertar e querem melhorar o Brasil, tá certo? Então, eu realmente vou ter que ir, eu deixo você com eles, mas eu volto. Acabando lá, eu venho correndo para cá, se vocês quiserem, ainda converso com vocês. Vamos lá, você tinha feito uma, eu vou deixar duas, você e você que pularam antes, e depois eu saio. Às vésperas de um ano eleitoral, como é que o senhor avalia isso? Como é que isso vai ser feito em meio a esse debate? Você vê que interessante, né? Quem pensa em sustentabilidade fiscal tem que pensar exatamente no que aconteceu, andou acontecendo antes, que foi a proliferação de Câmara de Vereadores, de municípios, etc. Isso cria desequilíbrios. Agora, seguramente, não foi um economista do nosso grupo que lançou isso lá, né? Quem pensa nisso aí, normalmente, é sempre uma liderança política, que chega e fala, olha, está acontecendo um negócio aqui. E são lideranças políticas experientes. E eles têm lá os combates deles. E nós vamos assistir isso aí. Do nosso ponto de vista fiscal, a gente sabe que realmente municípios têm dimensões ótimas, né? Se é grande demais é disfuncional, se é pequeno demais é ineficiente também. Nós não sabemos exatamente qual o tamanho ideal, mas vocês não acham que é um tema legítimo para um Congresso conversar? Hã? Não é que vem de fora. Quando a gente conversa com os políticos, porque, de novo, esse pacote não saiu da cachola de um economista. Por isso que eu não gosto da expressão pacote, porque o que sai da cachola de um economista é um pacote. O que sai de várias conversas ao longo de 10 meses, algumas ao longo de 30 anos, com uma porção de políticos experientes, essas ideias vêm. Olha, está havendo uma proliferação disso, daquilo, por que vocês não abordam esse aspecto? Coloque isso no Congresso. Senhores, cá para nós, quem é que deve decidir se município deve ter 5 mil, 10 mil ou 3 mil? Sou eu ou é o Congresso brasileiro? Não há nada mais oportuno do que deixar o Congresso conversar sobre isso. Então, isso vai, estimula, e eles têm a total capacidade de decisão. Falar assim, ó, tira isso daqui, joga isso fora. Ou então, ó, deixa isso aqui. Aí vem os parlamentares mais ligados aos municípios, vão dizer, não mexe nisso não mexe nisso não. Aí o governador, não, mas peraí, eu também estou precisando de recurso aqui, você está com muito município pequeno dando dinheiro aí para vereador, que não tem nada a ver. Isso é um problema político legítimo. A sua pergunta, moça, tinha uma moça aqui que tinha feito a pergunta. Era você. Era você passou a palavra para ela. Perfeitamente, eu gosto muito da Adriana. Gosto muito da Adriana. Pronto, a bola é com você, Adriana.
Boa tarde, ministro. O senhor está enviando ao Congresso um projeto muito ambicioso, com muitas propostas. Qual o risco dessas propostas lá no Congresso serem desfiguradas, desidratadas? O senhor mesmo já reconheceu aqui que a sua ideia era fazer algo mais forte, principalmente em relação à desindexação. Eu gostaria de saber também qual o papel do presidente, né, Jair Bolsonaro, para reduzir esse alcance dessas medidas e qual a sua previsão de aprovação, o que o senhor vislumbra daqui para frente? Vamos lá. Como eu disse antes, eu acho que são várias dimensões a transformação do Estado. A razão minha de colocar tudo junto, isso é muito interessante. A experiência da Previdência era uma experiência seguinte, era um buraco fiscal que ameaçava implodir o Brasil. Você vê que como o descomprimiu a coisa econômica na hora que isso foi aprovado. Deu um horizonte de 15, 20 anos de estabilidade, os juros descem, a economia começa a andar de novo, começa a recuperar a dinâmica de crescimento. Então, isso era fundamental, era urgente e era quase que um desafio de sobrevivência. Quando acaba isso, entram as demais reformas em pauta. E aí o interessante é que, ao contrário do clima na Previdência, que houve um clima tenso no início, de um governo chegando que não falava a mesma linguagem de um governo, de uma Câmara e de um Senado que estavam também dissociados, estavam diferentes as linguagens. Quando a gente chega, foi muito difícil. Agora, curiosamente, durante esse diálogo inicial, houve muita construção de boa vontade. Muita construção de boa vontade. E, justamente, eu diria que a ideia de colocar agora uma coisa mais ampla foi até um consenso político das lideranças. Porque falaram, olha, se botar só a tributária, como é que você vai falar da redistribuição de recursos para estados e municípios, sem falar também da forma como esses recursos são arrecadados? Então, vamos botar isso também. Bom, mas tem também o negócio da administrativa. Vamos botar isso também? Vamos. E aí o próprio fatiamento foi processado por essas lideranças. Falando assim, olha, manda primeiro esse para o Congresso, para o Senado, esse outro aqui já devia vir para a Câmara. Então, eu diria que isso está sendo um processo de construção conjunta. Como foi conjunta a construção com mais atrito, a construção da Previdência foi conjunta, mas teve um pouco mais de atrito, eu diria agora que está tendo muito mais de cooperação e quase que de orientação mesmo política. A própria classe política falando assim, olha, pode mandar, mas não é muita coisa. Não, essa aqui a gente anda um pouco mais rápido nessa, essa outra aqui, ela conversa com a do Pedro Paulo ali na frente e tal. Quer dizer, há um clima extraordinário de cooperação no Congresso e na Câmara. Pelo menos das lideranças, dos líderes, eu percebo isso e isso praticamente está nos levando. Eu, talvez, se me perguntasse, bom, o que você acha que devia ser e tal, talvez o foco fosse só no controle da despesa, mais um pouco, mas essa abertura de leque foi até sugerida pela própria classe política, e dizendo o seguinte, olha, não, vamos dar o contexto de transformação do Estado, vamos mostrar que o Estado está sendo transformado para o programa social. Ninguém quer vender uma estatal para guardar o dinheiro num banco, não. Você quer justamente para liberar recursos para a área social, para a saúde, para a educação. A democracia brasileira tem sido muito construtiva. A inclusão dos mais frágeis nos orçamentos públicos foi uma conquista interessantíssima também. O problema é quando você faz isso, mas sem tirar o dinheiro do gato gordo, né? Se dá o dinheiro para o pobre e não tira do gato gordo, você leva tudo para a hiperinflação, você bota a máquina, essa gigantesca máquina de transferência de renda, transferindo renda para quem já é privilegiado, seja através de um banco público, dando dinheiro para o empresário campeão, seja através da Previdência, dando emprego para quem já tem estabilidade de emprego, salário muito mais alto que na iniciativa privada, tem tudo, tem todas as vantagens, ainda tem uma Previdência muito melhor que os outros. Então, nós temos que transformar essa máquina. E essa compreensão hoje é do Congresso brasileiro. Isso é do Congresso brasileiro. Ele está querendo reescrever essa história da máquina pública brasileira. Então, nós temos que ir juntos nessa direção.
Então, realmente eu não tenho receio disso ser fragmentado, pulverizado, desfigurado. Ao contrário, eu acho que nós temos uma belíssima agenda de trabalho para o nosso Congresso, para os próximos 6 meses, 1 ano. Acho que sim, algumas vão andar mais rápido que a outra. Eu acho que a administrativa está em ponto de bala, vai ser aprovada relativamente rápido. A tributária é um pouquinho mais complexa. Os 280 fundos levam mais tempo, mas a transferência de recursos e a descentralização para estados e municípios também pode ser mais rápido. Eu não arriscaria prazos. Eu prefiro que haja mais tempo para conversarmos sobre tudo isso do que ficar engavetando, solta uma no conta-gota, depois solta outra, não. Só a primeira, que era realmente decisiva, tinha que ser aquele clima de ou tudo ou nada, porque realmente o Brasil estava sob um risco extraordinário. Agora nós temos um pouco mais de tempo para redesenharmos o Estado brasileiro. A principal mensagem é essa, hein? O Estado brasileiro vai ser redesenhado, está sendo aperfeiçoado por um Congresso e um presidente da República reformistas. O presidente quer mudar, foi eleito para mudar, para promover mudanças. E o Congresso também foi eleito junto com ele e quer mudar, quer promover as mudanças. Então, eu estou bastante confiante nesse trabalho. Obrigado, gente. Eu tenho que correr. Ministro, posso fazer só mais uma perguntinha rápida, ministro?